Olá, eu sou a Neila e hoje estou na Círculo na TV para te ensinar uma linda manta em crochê. Nós iremos utilizar as cores da nossa bandeira do Brasil, aproveitando a participação do Brasil na Copa. Porém, vocês podem utilizar qualquer cor de fio, qualquer combinação, em qualquer peça, porque esse ponto é lindo. Então, vem comigo! Então, pessoal, vamos lá para a nossa lista de materiais. Então, como a nossa peça de hoje ela tem a inspiração da Copa, a gente vai utilizar as cores da nossa bandeira do Brasil. Então, eu vou utilizar a cor branca, que é a cor 0010, a amarela, que é a 1245, o azul, que é o 0512 e o verde, que é o 0453, deste fio maravilhoso que é o Premier. Vou utilizar uma agulha de crochê número 4 e uma tesoura. Lembrando que no rótulo a indicação é para uma agulha de 2,5 milímetros. Mas como eu quero um trabalho com mais caimento, eu estou utilizando a 4. Então, pessoal, antes de iniciarmos a nossa manta, eu vou passar para vocês algumas informações referentes ao ponto que a gente vai utilizar. Esse ponto exige uma quantidade de números múltiplo de 13 mais 2 pontos. Então aqui, para a gente ter mais agilidade, eu vou fazer uma amostra do ponto para vocês, que depois vocês vão fazer uma quantidade maior, que eu já informo em seguida, para a gente poder fazer então o nosso trabalho. Então, para a gente fazer a amostra, eu vou fazer 26 pontos, que é múltiplo de 3, mais 2, então 28. Então, vamos fazer um cordão com 28 correntinhas. Então, fiz o cordão, gente. O que eu vou fazer agora? Eu venho na correntinha do lado e laço a agulha aqui e deixo na agulha. Na do lado, novamente. Então, eu tenho 3 aqui pontinhos na agulha. Puxo todos de uma vez e fecho, fazendo aqui os pontos fechados juntos. Na próxima correntinha, eu trabalho um ponto baixo, mais um, mais um e mais um. Então, aqui nós teremos aqui que a gente fechou junto, mas que conta como um ponto, mais 4, totalizando 5 pontos. Aqui no próximo, eu vou trabalhar 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Assim. Venho para o próximo e trabalho novamente os 5 baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, então aqui a gente já tem a primeira elevação. Depois do 5, eu vou deixar para trás 2 de base, venho no próximo e trabalho novamente os 5. Daqui a gente vai começar a formar o zigue-zague, né? Deixo 2 aqui, pulo 2 de base. 2, 3, 4, 5, tá? Novamente, eu vou fazer essa parte aqui com 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Aqui eu estou usando como amostra uma outra cor de fio, tá, gente? Agora eu vou voltar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. E aqui aqueles 3 que eu vou fechar juntos, como eu fiz lá no início. Ó. Fecho todos de uma vez. Aí fica um acabamento bem legal aqui pro início, tá, gente? Pronto, a primeira carreira a gente já fez. Então, vamos para a segunda. Daqui onde eu finalizei, faço uma correntinha. Viro o trabalho. No próximo, laço aqui e no outro também. Fecho junto. Esse vai ser sempre o nosso início de carreira, tá, gente? Então, aqui já conta como um ponto, 2,
3, 4, 5. Nesse do meio aqui, a gente tá no meio daqueles 3 que a gente fez juntos. Eu trabalho novamente os 3 juntos. Ou seja, 3 no mesmo espaço, né, pessoal? Ó. Desço trabalhando 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, então vai formando, gente, olha que legal que fica. Trabalhando os 5, eu cheguei aqui no meio onde eu pulei aqueles 2. Eu não trabalho o próximo e nem o outro. Pulo esses 2 e vou para o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui no meio dos 3, do ponto do meio daqueles 3 que a gente aumentou. Aqui eu faço novamente os 3. Então, esse ponto, gente, ele tem umas 4 carreiras, 5 de sequência, o restante, assim, é tudo igual, é muito fácil de fazer. E agora eu desço trabalhando aqui o final. Os 2, né? 3, 4, e agora o último, que é o quinto, aqui eu trabalho os 2 próximos, os 2 seguintes, então, fechados juntos. 3 foi só na primeira carreira, depois são sempre 2, tá, gente? Então, gente, trabalhei as 2 carreiras com a cor rosa aqui, né? Agora eu venho com uma outra cor e vou dar sequência trabalhando com uma outra cor. Então, é importante que vocês utilizem cores que fiquem em harmonia, né? Então, aqui onde eu terminei, eu venho aqui, puxo esse fio, ó, da cor que eu vou aqui mudar agora, tá? Deixo aqui esse rosa, que depois eu vou continuar com ele. Faço uma correntinha, tá? E aqui eu venho no próximo e no outro e faço exatamente como eu fiz na carreira anterior, ó. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que eu tô repetindo a carreira anterior, tá, gente? Aqui, os 3 juntos, aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqueles 2, né, que a gente sempre vai pular, ó, 2. Vou para o próximo e faço novamente os 5. E aqui os 3 dentro do mesmo ponto de base. Então, vocês repararam que esse aumento que eu faço aqui, eu desconto ele aqui, porque eu pulo os 2 pontos, né? E aqui eu termino, então. 1, 2, 3, 4, e o quinto, então, eu faço sempre esses 2 fechados juntos, que daí fica um ponto apenas, tá? Olha aqui. Novamente, agora, uma correntinha para subir e eu vou repetir a carreira, essa próxima, exatamente como eu fiz a anterior. Então, são 2 carreiras de uma cor e 2 em outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final. Então, finalizei a segunda carreira em cinza, agora eu volto a trabalhar com o fio rosa. Então, simplesmente deixo de lado, ó, faço aquela correntinha, passo o fio aqui, na verdade, não é nem fazer a corrente, puxo esse de baixo, viro o trabalho. Ó, então, é só a gente ir ajustando aqui, tá, gente? Ó, é ajustando para que não fique sobrando fio e também não fique repuxado. Com o fio rosa, já aqui eu faço uma correntinha, trabalho os 2 seguintes fechados juntos, ó, tá? Mais um ponto baixo. Agora, o que eu vou fazer? Laço a agulha, e aqui nós temos os 2 pontos que vêm antes daquele aumento que a gente sempre faz, ó, esse e esse. Eu venho nesse ponto
laço a agulha, aqui eu vou fazer um ponto alto, prendendo o ponto aqui pela frente. Laço a agulha e vou no seguinte, faço a mesma coisa. Ó. Tá? Ó. Atrás eu vou pular os 2 pontos que eu trabalhei aqui pegos pela frente, venho no outro e faço um baixo. Aqui no centro eu faço exatamente como eu sempre fiz, que são os 3 no mesmo lugar. Faço um pontinho. Agora eu estou novamente, então, um ponto antes dos 3, agora um ponto depois. Agora eu laço a agulha, venho no ponto seguinte aqui, ó. Faço um pego pela frente, laço e no próximo eu faço o mesmo processo. Então, viro aqui o ponto aqui para frente para pular os 2 aqui. E aqui eu faço, então, 1 e 2. Pulo aqui aqueles que eu sempre pulo, tá? É muito importante que vocês pulem certo aqui atrás, tá, gente? Porque senão dá todo errado o trabalho. Eu pulo os 2, venho no próximo, faço um baixo, mais um baixo. Laço a agulha e aqui, ó. Identificaram quais são os pontos que a gente trabalha pela frente? São os 2 antes do trio e depois do trio. Então, aqui eu venho nesse primeiro, trabalho pela frente, no outro também. Viro o trabalho aqui, conto os 2 aqui de trás que eu tenho que pular, faço no próximo um baixo, o aumento de sempre, que são os 3 pontos, o seguinte eu trabalho normalmente, aqui eu já venho e pego esse pela frente, o outro também. Pulo os 2 de trás aqui e aqui eu vou finalizar com 1 e 2 pontos baixos. Então, vejam, gente, que é super simples, o processo é muito fácil, tá? Então, é só pegar o jeito que garanto para vocês que vai ser barbadinha. Agora, então, eu vou fazer mais uma carreira com esse mesmo fio, faço uma correntinha e agora eu vou repetir, trabalhando aqui os pontos como eu já havia trabalhado. Eu tenho que ter os mesmos 5, 1, 2, 3, 4 e 5. 3 trabalhados no mesmo ponto de base. 2, 3, 4, 5. Pulo os 2 e assim eu vou fazendo os demais. Então, finalizei a carreira, que eu vou mudar de cor novamente. Então, passo com o fio cinza. Vamos ajustar aqui. Sempre façam isso no começo da carreira, quando vocês trocarem de fio, tá, gente? Não deixem para depois, porque aí não vai mais dar certo. Ó. Uma corrente, e aqui eu vou dar sequência, fazendo, então, mais 2 carreiras com a cor cinza. Gente, então aqui nós já estamos com o nosso motivo completo, tá? O que que a gente faz daqui em diante? Ó, fiz então a carreira aqui em rosa, agora eu trabalho 2 em sequência na cor cinza e eu volto a fazer os alongados. Então, gente, não tem segredo, eu vou trabalhar essas 2 carreiras em cinza e volto só para mostrar para vocês como é que eu faço a próxima aqui, mas que é uma sequência de carreiras iguais. Então, aqui voltando, vamos fazer novamente a carreira onde nós temos o ponto alto. Inicio desse jeito, trabalho mais um. Laço a agulha, aqui nós temos novamente os 2 pontos antes do leque. Ó. 1. Mais um. Viro aqui, olho os 2 atrás, pulo os 2, vou para o seguinte, faço um baixo,
Agora no ponto aqui do centro dos 3, trabalho os 3 no mesmo espaço, mais um baixo. E aqui eu faço novamente o ponto pego pela frente. 1, 2. Ó. Pulo 2 de trás, trabalho 2. Então, vocês repararam aqui também que nós temos 5 da mesma forma. 2 que eu trabalho antes, os 2 altos e mais o outro aqui, né? Que fecha, então, os pontos que a gente precisa, tá, gente? Que são os 5 pontos. Agora, então, gente, é isso. A gente vai repetir. Feita essa carreira, eu faço a próxima em rosa em pontos baixos, mais 2 em chumbo e depois novamente essa. Então, essa é a sequência, tá, gente? Ó. Vai ficando assim. Aqui, então, pessoal, eu já tenho uma parte, então, da nossa manta pronta. E vamos anotar, então, a quantidade de pontos que eu vou utilizar para a peça. São 130 correntes, mais 2. Então, 132 pontos, que eu vou trabalhar exatamente daquela maneira que eu ensinei para vocês. Eu vou trabalhar inicialmente o branco e o amarelo, porque eu vou fazer um degradê. Tá, gente? E vou trabalhar por motivos. Vamos contar os motivos aqui. Vamos contar aqui, ó, por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, gente, eu estou naquela carreira onde eu trabalhei já o ponto pego pela frente e já fiz, então, a outra carreira toda em ponto baixo. E aqui a primeira já, que seria no amarelo, que é a primeira daquelas 2 que eu trabalho em ponto baixo, que no caso da amostra eu fiz em cinza. Quando eu vou mudar de cor, gente, eu trabalho apenas uma carreira e a segunda eu já trabalho com a cor diferente que eu vou mudar. Que no meu caso, como é um degradê, eu vou mudar de cor. Então, vamos lá. Então, aqui já cortei o fio amarelo, que daqui em diante eu não vou mais utilizar, eu vou substituir o amarelo pelo verde. E já coloquei o verde no lugar dele. Vou seguir trabalhando exatamente do jeito que nós vínhamos trabalhando. Então, aqui eu estou na segunda carreira antes de fazermos, então, os pontos pegos pela frente. Por que que eu faço uma de uma cor e já mudo para outra? Porque assim a gente vai ter um degradê com um efeito mais delicado. Não vai ter aquela mudança brusca. Vai ficar bem legal desse jeito. Então, aqui eu sigo fazendo essa carreira, ó, do mesmo jeito que nós já vínhamos trabalhando, né? Aqui eu pulando os 2. Então, eu vou finalizar essa carreira, gente, eu já volto, então, fazendo a carreira com os pontos pegos pela frente. Já mostrando, então, como é que vai ficar a nossa troca, a troca de cor, né? A nossa transição de cores, já com o trabalho ali com o ponto pego pela frente. Então, aqui, pessoal, eu mudei já de cor, passei para o branco e a gente vai fazer aquele mesmo processo, então, né? Os 2 na cor branca, laço a agulha, venho aqui no primeiro ponto onde eu vou trabalhar o ponto alto, trabalho o ponto alto. O próximo também, pulo os 2 lá atrás, venho no próximo e trabalho um baixo, os 3 aqui no aumento, o baixo e novamente o ponto alto. Os 2 lá de trás que eu vou pular e assim eu finalizo aqui com 2 pontos baixos, pulo os 2 de base e vou indo, tá? Então, olhem só. Então, vejam que a passagem fica muito mais bonita dessa forma. Gente, então agora a gente vai trabalhar a quantidade de carreiras, exatamente a mesma quantidade que eu trabalhei em amarelo, ou seja, 12 desses quadradinhos aqui, ó. Então, vamos contar 12, sem contar essa parte que a gente fez a mudança aqui, eu tenho que ter 12 desses quadradinhos também em verde, tá, gente? Então, vamos lá, vamos fazer mais essa parte
que depois eu volto, então, para a gente mudar do verde para o azul. Pessoal, então aqui eu voltei para mostrar para vocês que eu já trabalhei a quantidade, então, de bloquinhos em verde. Aqui, ó, aqui a gente trabalhou 12 até chegar aqui no amarelo, aqui nesse ponto aqui, ó. Esse que a gente trabalhou uma carreira de cada cor, na transição da cor, eu não conto ele. E venho contando 12 também, só de verde, ó, gente, verde e branco, ó. Então, fiz os 12, trabalhei as duas carreiras em branco e a primeira, então, que seriam aquelas duas que a gente trabalha na cor verde, enfim, amarelo que já trabalhamos. Agora, então, é o momento de nós entrarmos com a cor azul. Então, aqui eu sigo trabalhando da mesma forma. Até a gente completar, então, pessoal, os 12 bloquinhos como a gente tem feito aqui na cor verde e na cor amarela. Então, eu vou finalizar as minhas carreiras e volto, então, para dar continuidade ao trabalho. Pessoal, então, aqui, ó, finalizei, então, a parte também em azul e branco. E fiz, então, aqui até o 12º bloquinho, finalizando, então, as carreiras aqui, com aquela carreira de pontos altos aqui que eu faço pela frente e mais a outra carreira de ponto baixo. Agora a gente vai dar um acabamento, que nada mais é do que voltarmos do mesmo jeito que eu vinha fazendo aqui, tá? Então aqui, gente, eu vou fazer mais uma carreira de volta. Ó, então eu venho aqui do mesmo jeito que eu fiz as demais, tá, gente? E faço mais uma carreira, do mesmo jeito, tá? Ó. Por que eu estou fazendo mais uma? Porque lá no começo eu fiz também, então é pra gente ficar, enfim, da mesma forma, tá? Aqui eu faço os 3 no mesmo espaço. Aqui eu vou respeitar as mesmas regras que a gente já vinha trabalhando, né? Que é pular os pontinhos aqui embaixo, né? Fazendo 5. Então, vamos fazer essa última carreira, gente, que depois, quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês que nós vamos descer na lateral também com pontinhos baixos, dando um acabamento. Aqui, então, eu cheguei ao final da carreira e agora eu vou descendo aqui na lateral. Então, trabalhei aqui esses dois fechados juntos. Agora eu venho, gente, trabalhando com o fio branco desse jeito. Então, assim, vocês vão achando mais ou menos o lugar onde a gente vai fazer os pontinhos, sem muita regra, tá, gente? Ó, desse jeito. Até chegar lá embaixo. Na outra lateral eu já trabalhei e deu 160 pontinhos baixos até chegar no final. Então, vocês farão desse lado a mesma quantidade, tá, gente? 160 pontos baixos. Agora, deixa eu mostrar para vocês, na outra ponta aqui, como é que ficou o acabamento aqui, porque aqui desse outro lado a gente iniciou o trabalho, é um pouquinho diferente, né? Aqui, gente, como é que eu fiz? Eu vim trabalhando aqui os 5 pontinhos, pulando aqui os 2 no meio. Qual é a regra? Que eu sempre faça 5, 3 aqui na pontinha, 5 e pulo embaixo. Então, desse jeito, não vai ter problema de sobrar ponto e nem faltar, tá, gente? Pessoal, então agora continuando, nós vamos aprender a fazer essa estrelinha, ó, na cor verde, que a gente vai estar aplicando na nossa manta, tá, gente? Então, vamos lá. Eu pego o fio verde, como eu já disse, e vou fazer aqui o anel mágico. E vou trabalhar aqui dentro desse anel 15 pontos altos. Então, subo com 3 correntinhas. E aqui eu trabalho mais 14 pontos altos, totalizando 15. Então, aqui, gente, estou com os 15 pontos altos. Eu faço agora 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo 2, vou na terceira e trabalho um baixo. Laço agulha, vou na próxima, meio ponto alto, laço novamente, na próxima, um ponto alto, laço novamente na próxima, mais um ponto alto, laço 2 vezes, na última corrente, um ponto alto duplo.
Pulo 1, 2 de base, no terceiro eu faço um baixíssimo. Ó. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo 2, um baixo, meio alto, um alto, mais um alto e um alto duplo, tá? Pulo 2 de base, no terceiro eu prendo com um ponto baixíssimo. Pronto, então nós faremos desse jeito por 5 vezes e faremos 5 estrelas, gente, tá? Iguaizinhas a essa que eu ensinei para vocês. Pessoal, então depois que eu finalizei as estrelinhas, eu venho aqui na minha manta e eu vou fazer a colagem. Aqui eu utilizei a cola da Círculo, essa cola universal, cola perfeitamente. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, eu pulo esse primeiro bico e no segundo eu faço a colagem de uma estrela. Pulo um e colo o próximo. Então, assim eu tenho 5 estrelas, tá? Faço a colagem da mesma forma. Isso nessa lateral onde eu tenho o amarelo, tá? Pessoal, na outra lateral onde nós temos aqui o fio azul, que nós trabalhamos o final da nossa manta, eu vou colocar franjas na cor azul, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou cortar 8 tirinhas de 40 centímetros, tá? E vou segurar desse jeito. Aqui eu deixei uma para mostrar para vocês como é que faz a aplicação. Vou utilizar uma agulha de crochê mais grossa, que é para ajudar aqui para a gente puxar. Venho aqui, gente, ó. Passo aqui nesse furinho aqui onde nós temos os pontos que a gente trabalhou, ó. E vou puxar os fios aqui para baixo. Essa agulha mais grossa facilita bastante esse processo, tá, gente? Então, venho aqui, alinho aqui, ó, para que a gente tenha os dois no mesmo comprimento. E passo aqui por dentro e faço aqui esse nozinho, ó. Então, é assim que a gente aplica as franjas, ó. Então, ficou assim. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês, ó. Desse jeito, como eu coloquei as demais. E eu vou colocar apenas nas pontinhas, tá? Feito isso, eu venho com uma tesoura, ó, também da Círculo. Essa tesoura é maravilhosa. E eu vou fazer aqui, vou emparelhar aqui as franjas. Ó, ficou um pouquinho mais comprida, vamos cortar de novo, uma pontinha aqui, ó. Então, esse processo eu farei depois que eu colocar todas as franjinhas, né? Ó. Pronto. Ó, então, desse jeito eu tenho as franjas colocadas. Então, pessoal, encerramos aqui, concluímos a nossa peça e estamos chegando ao final, então, de mais um vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui abaixo do vídeo, de deixar um gostei. Como eu falei no início, a gente utilizou aqui as cores da bandeira do Brasil por estarmos na Copa. Mas utilizem outras cores, outras combinações, esse ponto é maravilhoso. Usem a criatividade e façam peças lindas com ele. Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aqui à direita do vídeo, onde tem o logo da Círculo. Um beijo bem grande para vocês e até a nossa próxima aula.